Ora então, estamos aqui hoje para mais uma e-lesson com o professor Nobre Correia. O tema de hoje é os mídia e o futuro da democracia, uma aula aberta com José Manuel Nobre Correia para debater então o passado, o presente e o futuro dos mídia nas suas relações com a democracia. Nobre Correia é mediólogo e politólogo, foi investigador, assistente e professor em Informação e Comunicação na Université Libre de Bruxelas, onde foi presidente do Departamento de Ciências da Informação e da Comunicação e diretor do Observatoire des Médias en Europe. Paralelamente, foi também professor convidado na Université Paris II, professor visitante na Universidade de Coimbra e membro do Conselho Científico do Europees Med Institute de Dusseldorf. Professor Nobre Correia, obrigado por ter aceito o nosso convite e vamos então falar sobre os mídia e o futuro da democracia. Francisco Pascal teria dito: a informática tem razões que a razão não compreende, mas ainda não havia informática no tempo do Pascal. Bom dia, vou confiar-lhes um segredo. Há 10 anos que não dou aulas, e dava-as em francês, e há 20 que não dou aulas em português. Portanto, espero conseguir desenvencilhar-me desta situação quase inédita, digamos. Por outro lado, eu sempre dei aulas de pé, atrás de um púlpito, e aqui sou obrigado a falar diante de um computador sem ver as pessoas a quem falo. De qualquer modo, é um prazer estar aqui convosco e queria agradecer, evidentemente, ao professor João Luís Campos o ter-me convidado. Vamos direto ao assunto, que é, portanto, dos média e da democracia, ou o futuro da democracia. Como sabem, o canadiano Marshall McLuhan dizia: o média é a mensagem. Queria ele dizer com isto que quando o média muda de natureza, há uma redefinição dos conteúdos, há uma redefinição da relação dos média com o seu público e há uma redefinição das conexões que os cidadãos estabelecem entre si, assim como entre eles e as estruturas sociopolíticas em que se inserem. Dito de outro modo, a evolução tecnológica, económica e sociológica dos média tem inevitavelmente repercussões na concepção da informação e dos conteúdos dos média e, por conseguinte, no funcionamento sociocultural e político da vida cotidiana e da democracia. E, evidentemente, de maneira esquemática, que há 6 grandes momentos que marcam a história dos média e que, portanto, vão ter incidências nestes aspectos que eu acabo de evocar. O primeiro momento situa-se, digamos, no século XV, com a descoberta, entre aspas ou sem aspas, mas não vou explicar agora o porquê, a descoberta talvez não tenha sido uma descoberta, da prensa tipográfica, do prelo tipográfico, que vai provocar, uma multiplicação do número de exemplares de um documento de que os leitores vão poder dispor. Um número de exemplares bem maior, sem comparação com o que era antes a produção dos copistas. Mas a passagem do documento manuscrito ao documento impresso vai provocar também a fixação da língua escrita. Até porque os copistas muitas vezes introduziam modificações na estilística de um texto ou mesmo na ortografia de uma palavra. Lembrem-se lá do filme baseado no livro de Humberto Eco. Como é que era? Que eu li e vi sobre a Rosa, como é que se chama? Não sei. Bom, ok. E que se passa num convento na Idade Média, em que precisamente há a modificação do texto introduzida por um dos copistas. É precisamente o nome da Rosa. É o nome da Rosa. O nome da Rosa, merci, obrigado. O nome da Rosa. Li isso não sei quantas vezes e vi isso não sei quantas vezes. Bom, a minha memória começa a falhar. A multiplicação do número de exemplares de um documento vai permitir o alargamento considerável do número de leitores. Os textos escritos vão assim sair do círculo apertado que era o do mundo do clero e vai passar a atingir o mundo do ensino, das escolas e das universidades, que então eram as primeiras universidades que apareciam, mas também no mundo da administração pública e no mundo da burguesia, da nova burguesia comerciante.
Este alargamento do público leitor é, porém, limitado às elites letradas, evidentemente às elites alfabetizadas. Até, por outro lado, às elites também que tinham um poder de compra suficiente para adquirir publicações que eram bastante caras. Os produtos da tipografia na altura eram considerados produtos de luxo. Porquê? Porque os textos eram impressos a dezenas de exemplares, raramente a centenas de exemplares, e, por consequência, o preço de cada exemplar era um preço elevado. As tiragens eram ilimitadas, o preço de custo de cada exemplar era elevado. E havia outro limite também ao número de pessoas em condições para ler esses documentos, era o facto de que essas publicações eram, antes do mais, de caráter literário, cultural, filosófico. Não se esqueçam que, por exemplo, o primeiro impresso da história é a Bíblia, que não é precisamente um documento extremamente interessante e fácil de ler. Por outro lado, o que acontece é que, com o aumento da periodicidade, no início as publicações eram apenas aquilo que se chamavam ocasionais. Apareciam quando havia motivo para isso. Depois começou a haver anuais, semestrais, muito mais tarde mensais, finalmente semanários e muito mais tarde os diários. E a partir daí, a partir desta evolução dos impressos, o conteúdo não passou a ser não apenas literário, cultural e filosófico, mas também passou a ser mais factual. Dados factuais sobre o que acontecia e que era suscetível de interessar as pessoas com uma informação que poderia ser útil. O segundo grande momento da história é o da industrialização da imprensa, em que se vai operar, digamos, a partir dos fins do século XVIII e, sobretudo, nos anos 1830 a 1860, com a chamada prensa ou prelo a vapor, a composição mecânica e a rotativa. Claro que a imprensa a vapor era suscetível de uma maior produção do que uma imprensa do prelo, como o prelo anterior, que funcionava a braço, à força do braço das pessoas. Por outro lado, a composição mecânica também fazia que as letras caíam automaticamente na máquina, quando antes era a pessoa que manualmente, o operário, que tinha que ir buscar uma letra e pôr a letra no sítio devido. E depois a rotativa, em que o papel desfiava de maneira contínua, desculpem o exemplo, mas como os rolos de papel de cozinha ou os rolos de papel higiênico, quando antes tinha que se pôr uma folha, depois, quando era impressa, tirar a folha, depois pôr outra folha. Imaginem, portanto, o tempo que isto levava. Portanto, esta industrialização da imprensa vai fazer que há um aumento de tiragens importante e, por consequência, está sempre ligado uma coisa à outra, se há mais exemplares que são feitos a partir de uma mesma página composta, o preço de cada exemplar vai baixar consideravelmente. Ora, esta industrialização da imprensa vai-se operar numa altura em que se assistem a transformações tecnológicas e económicas importantes, um processo de urbanização, de industrialização e de democratização das sociedades europeias, a ritmos diferentes de um país para o outro, certo, mas com um alargamento considerável dos que vão poder passar a ler e ter o direito de voto. O que vai aumentar, portanto, a necessidade de informação das pessoas para saber que deputado escolher, que partido escolher, e, por outro lado, para facilitar a integração dos indivíduos, vindo muitas vezes da agricultura, dos meios agrícolas, vindos para a cidade, para o meio urbano, vindo do meio rural para o meio urbano, e, portanto, permitir uma maior integração, inclusivamente em termos económicos, sociais e políticos. As pessoas, quando vão do campo para a cidade, têm necessidade de saber notícias de quem ficou nos meios rurais, da família e dos amigos, mas têm necessidade também de ter informações para saber como é que se passa aqui nesta cidade, para fazer tal ou tal coisa, para ir à junta de freguesia, para ir fazer tal tipo de compras, para ir a tal tipo de espetáculos. Os conteúdos vão, pois, passar a ser mais de atualidade imediata e tratados de maneira mais factual do que antes.
O número de leitores vai, portanto, aumentar substancialmente. O jornal vai deixar de ser um produto de luxo e passa a ser um produto de consumo corrente, com um leitorado cada vez mais popular, mais originário de meios sociais desfavorecidos. O jornal passa a assumir uma função de inserção dos indivíduos na sociedade em que vivem, nas novas práticas económicas, nos novos tipos de relacionamento social, na nova vida política democrática. O terceiro grande momento da história dos média passa-se historicamente um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, mas digamos a nível, experimental, mas passa sobretudo logo a seguir à Primeira Guerra Mundial com o aparecimento da rádio, que vai entrar, portanto, no espaço público. Vai entrar no espaço público e vai fazer entrar dois novos tipos de população no espaço público. A dos analfabetos, é uma evidência, se é analfabeto não se pode ler um jornal, embora saibamos da história que os analfabetos, havia quem lesse lá em casa ou lá no café, na taberna, na associação, quem lesse em voz alta para as pessoas ouvirem, mas bom, a rádio vai fazer que os analfabetos vão integrar o mundo da informação, até porque o analfabetismo era extremamente elevado nos países do sul da Europa e nos países de tradição católica, por razões facilmente explicáveis, se lhes interessar mais tarde, e depois vão permitir também o acesso à informação de quem vivia longe dos grandes centros e das grandes vias de comunicação. Antes os jornais não chegavam aos lugarejos, não chegavam às quintas, não chegavam às aldeias, até porque não havia estradas que chegassem lá, ou não havia o comboio ou o autocarro que passasse lá as caminhonetes. E, portanto, hoje, graças à rádio, quando eu digo hoje, quer dizer depois da Primeira Guerra Mundial, nos anos 20, 30, passa a haver um acesso dos analfabetos e das pessoas que vivem fora dos meios urbanos. A rádio, por outro lado, vai fazer também provocar uma novidade, que é o facto de que a rádio vai ser ouvida para além das fronteiras do Estado de origem. O que acontecia antes, e aconteceu até muito recentemente, até aos anos 70, é que os jornais estrangeiros, antes de entrarem num país, eram muitas vezes controlados pela polícia alfandegária, pela censura, e, portanto, quando havia coisas que não agradavam, o jornal, pura e simplesmente, não era distribuído. Ora, isto não é possível com a rádio. A rádio atravessa as fronteiras, embora houvesse a chamada Guerra das Ondas, que era, por exemplo, um governo de ditadura, de provocar, ter uma rádio que fazia só ruído, no mesmo comprimento de onda, de uma rádio estrangeira, de maneira a provocar a audição desta rádio estrangeira. Ora, a rádio, da mesma maneira que o prelo tipográfico vai provocar uma homogeneização da língua escrita, a rádio vai provocar uma homogeneização da língua falada. Vai fazer progressivamente desaparecer os falares regionais e até termos lexicográficos e de pronúncia de uma região para outra que vão desaparecer e muitas vezes alinhar-se pela prática da língua na capital do país. A catástrofe que nós conhecemos em Portugal, em que depois começam-se a pronunciar o descer e o piscina à maneira de Lisboa, que são perfeitas imbecilidades. O quarto momento da história dos média é a entrada em cena da televisão, que tem uma história, em certos aspectos, idêntica da rádio. Começa no tipo experimental, na demarche experimental antes da Segunda Guerra Mundial, mas de facto a televisão destinada ao público, ao grande público, só aparece depois da Segunda Guerra Mundial e sobretudo a partir dos anos 50, 60. A televisão, evidentemente, vai mostrar toda uma série de coisas que a fotografia mostrava, mas que a fotografia mostrava de maneira estática, e aqui a televisão vai mostrar de maneira animada, com movimento. Mas a televisão também vai... A televisão também aparece num contexto em que as imagens animadas já existiam
com as atualidades cinematográficas. Os vossos pais, ou de preferência até os vossos avós, falar-vos disso, é que antes, por exemplo, do filme principal, havia a atualidade cinematográfica, que nasceram em 1908, que começaram por ser semanais e em certos países passaram até a ser 2 vezes por semana, a atualidade cinematográfica, que, portanto, que mostrava as pessoas em movimento, que mostrava a chegada do chefe do Estado, a inauguração do não sei quê, o tal acidente, o tal incêndio, por exemplo. Mas estas atualidades cinematográficas vão de facto desaparecer com o aparecimento e sobretudo com a generalização da televisão e dos telejornais. Telejornais e televisão que vão ser vistos primeiro em lugares públicos, abertos, quer dizer, nos cafés, nas associações, etc. Eu ainda sou do tempo em que a televisão se via sobretudo nos cafés e em associações, em lugares assim desse género, clubes desportivos, e depois vai passar, no caso português, digamos, a partir dos anos 70, os aparelhos receptores de televisão vão invadir os lares e, portanto, a audiência, a visão da televisão vai funcionar cada vez mais em termos familiares. Já não se passa numa Assembleia Geral, no meio de gente totalmente diferente que está reunida no mesmo café, por exemplo, e vai passar para o lar. E a partir depois do desenvolvimento da televisão, sobretudo nos anos 90, 2000, em que os receptores de televisão passam a ser muito mais baratos, passa a haver nos lares 2 receptores, 3 receptores de televisão, a recepção da televisão, a audiência, a visão da televisão vai ficar mais, o consumo da televisão vai ser mais individualizado. Eu vou ver a televisão para o meu escritório, o meu filho vai ver a televisão para o quarto, a minha mulher vai ver isso na sala, não vou dizer a cozinha porque senão vão dizer que eu sou um horrível falocrata, portanto não é isso, mas cada um vai ver a televisão que lhe interessa, o programa que lhe interessa, no sítio que é o seu sítio, ou no sítio onde poderá ver isso mais em particular. Esta maneira de conceber a informação vai ter consequências extremamente importantes, por exemplo, na vida política, nas campanhas eleitorais, em que a personalização, a hiperpersonalização das campanhas e da política vai ser cada vez maior. É um aspecto que já existia um pouco com a rádio, mas que vai ser muito mais evidente no que diz respeito à televisão. O que nós temos que saber é que até aos anos 70, nos diferentes países da Europa havia praticamente, unicamente, uma estação de televisão. Por vezes, nos países maiores, França, Inglaterra, Alemanha, passou a haver 2 estações. Uma geralmente generalista e outra que era cultural em certos países ou que era regional noutros países. A partir dos anos 70, passou a haver, geralmente nos grandes países, 3 televisões, mas 3 televisões que eram praticamente sempre televisões de serviço público. Não havia televisões privadas, com 2 exceções particulares e, aliás, diferentes na Grã-Bretanha e na Finlândia, e com exceção no que diz respeito, em que havia, portanto, televisão pública e televisão privada, e com 2 exceções também no que diz respeito à televisão que era unicamente privada, unicamente comercial, que é o caso do Luxemburgo e de Mónaco, portanto, países minúsculos, países pequenos. Ora, portanto, de maneira esquemática, até aos anos 70, 1970, os média ditos tradicionais, imprensa, rádio e televisão, constituíram globalmente instrumentos de integração dos cidadãos na vida da polis, na vida da cidade. Na cidade, no sentido grego da palavra e não no sentido português da palavra, na polis, portanto. Nomeadamente, um instrumento de integração, nomeadamente dos meios, dos grupos socialmente minoritários,
e, nomeadamente, dos meios imigrantes, de gente que vinha de países distantes, de geografias diferentes. Portanto, estes meios clássicos, imprensa, rádio e televisão, levavam esta gente, estas componentes da sociedade minoritárias, por vezes de origem estrangeira, a integrar-se na vida política, económica, social, cultural e desportiva. Levava-os a poderem ter temas de conversa comuns, porque viam as mesmas televisões, ouviam as mesmas rádios, liam globalmente os mesmos jornais com as mesmas notícias importantes, tinham, portanto, temas de conversa idênticos, com uma linguagem idêntica e uma terminologia igualmente idêntica. O momento da história dos média é o momento, digamos, a partir dos anos 70, de um país para o outro, depende um bocado, com a proliferação dos emissores de rádio e de televisão. É aquilo que eu chamo de desmonopolização do sector audiovisual, quer dizer, saímos desta situação que eu evoquei agora mesmo, de apenas uma instituição pública, mais raramente privada, mas que viviam em situação de monopólio, vai-se passar para uma situação em consequência de uma evolução tecnológica em que os emissores, os gravadores, todos esses equipamentos audiovisuais passam a ser muito mais baratos, muito mais de possível acesso da parte de empresas e mesmo até de pessoas, e vai isto provocar uma multiplicação do número de rádios e de televisões, acentuada também pelas redes de cabo e pelos satélites geoestacionários, que vão fazer que vai passar a ter-se acesso a rádios e a televisões vindas um bocado por toda a parte ou lançadas um bocado por toda a parte. Isto é um bocado consequência também do facto que os grupos económicos são cada vez, estamos aqui num contexto de neoliberalismo económico e político a partir dos anos 70, que vai fazer que os grupos económicos fazem pressão para terem mais acesso, para terem acesso à publicidade. Havia países onde não havia publicidade na rádio e na televisão, caso por exemplo, muito flagrante da Grã-Bretanha, mas também da França ou da Bélgica, por exemplo, e, portanto, há uma pressão no sentido de abrir novas estações de rádio e televisão para ter acesso à publicidade, e também há meios económicos, meios financeiros que se interessam pela possibilidade de virem a lançar as estações de rádio e televisão, serem proprietários de média audiovisual. A proliferação dos emissores de rádio e de televisão vai ter duas consequências importantes. Primeira consequência, assiste-se a uma fragmentação das audiências. As audiências passam a ser muito mais delimitadas, mais específicas. E, portanto, muita gente deixa de assistir às emissões de informação geral. Há os que veem só desenhos animados, há os que passam a ver só emissões de futebol, há os que passam a ver unicamente televisões de filmes, etc, etc. Por outro lado, no caso da rádio, é sobretudo rádios de caráter musical, em que muitas vezes até nem informação tem. No caso da televisão, é sobretudo o caso de televisões de cinema, de desporto e de música. Portanto, o que isto quer, por exemplo, ontem fiquei muito impressionado ao ver o telejornal francês de France 2, coisa que eu faço todos os dias com outras televisões estrangeiras, porque as televisões portuguesas são absolutamente insuportáveis de mediocridade. Foram entrevistados jovens, 60% das pessoas não participaram nas eleições de anteontem em França, houve uma abstenção de 60%, e foram interrogados jovens sobre porque é que esta abstenção foi sobretudo muito elevada, acho que da ordem dos 80% nos meios jovens, e foram entrevistados jovens das vossas idades e perguntaram porque não foram votar. Havia que responder que nem sabiam que havia eleições. Pura e simplesmente. Porquê? Bom, precisamente por causa disto, porque de facto os média a que eles têm acesso, que eles preferem, que eles utilizam, que eles ouvem, que eles veem, não falam da atualidade, não falam de informação e, por consequência,
ficam alheios ao que se passa na sociedade em que vivem. E o mesmo acontece com as populações de origem estrangeira, em que as pessoas começam cada vez mais a ouvir rádios e televisões vinda dos países de origem deles, na língua deles eventualmente, com outros temas de atualidade eventualmente. Sexto e último ponto da história dos média é a afirmação social da internet. A internet, no que diz respeito ao acesso ao grande público, passa-se, grosso modo, em meados dos anos 90, portanto há um quarto de século. Isto veio acentuar terrivelmente a fragmentação social e a desconexão em relação à sociedade em que se reside, em que se trabalha, em que se vive o dia a dia. Isso acentuou também a noção de informação em tempo real. A informação passou a ser imediata, passou a ser em direto. O tempo de tomada de recuo e de reflexão deixou frequentemente de existir, que é uma das condições essenciais da prática jornalística, é o recuo, é a distância em relação aos acontecimentos, como deixou praticamente de existir mediação, é o direto em permanência. Acentua-se igualmente a noção de dimensão planetária de toda e qualquer informação. Hoje o que se passa, o que se está a passar no Peru ou num país qualquer árabe, pode-se assistir em direto, pode-se saber em direto, sobretudo precisamente pela internet, porque há sempre um indivíduo, há sempre alguém residente nesse país que fala do assunto ou que mostra imagens do assunto. Portanto, a dimensão planetária que a informação não tinha antes. A informação era, antes do mais, local, regional, nacional, mas certamente não era planetária. Havia informação com os correspondentes do estrangeiro, é certo, mas esses correspondentes geralmente eram nas grandes capitais mundiais, no nosso caso nas grandes capitais europeias, ou por vezes, de facto, em países onde havia meia imigração importante, caso dos média portugueses, em que se vê que realmente há, por exemplo, uma correspondente em Paris, correspondentes em Paris, porquê? Porque há uma imigração portuguesa extremamente elevada em França, para dar um exemplo, ou no Brasil, por razões culturais e sociológicas que sabem. Bem, já me perdi aqui nos meus apontamentos, ok, vou continuar. A outra originalidade, a outra dimensão nova da internet, para além desta dimensão planetária, que é importante, reparem, por exemplo, eu vivi toda a minha vida profissional em Bruxelas. Bom, vivi lá mais de 45 anos. A partir de certa altura, eu pude, graças às rádios, na altura havia as duas rádios da minha terra, da minha cidade de origem, eu podia ouvir o discurso de inauguração de não sei quê, ou da sessão camarária, por exemplo, coisa que era absolutamente inconcebível antes. Mas há outra dimensão que é igualmente importante, para além da dimensão planetária, é o facto de que cada receptor de mensagens pode começar a ser igualmente emissor de mensagens. Isto é absolutamente novo na história da humanidade. Atenção, o Correio dos Leitores existia. Por outro lado, os telefonemas para a rádio a partir dos anos 50, 60 também existiam, ou para as televisões, etc. Mas tudo isto era muito, muito relativo. Hoje, e portanto, de qualquer modo, isto ficava sempre submetido à direção do jornal, da rádio ou da televisão, que deixava passar ou não deixava passar, ou suprimia a comunicação telefónica, porque a pessoa começava eventualmente a dizer coisas sem interesse ou a dizer disparates. Hoje, o receptor pode igualmente ser emissor. E, portanto, isto levou à afirmação das individualidades, para além de toda e qualquer ação coletiva. E dá, portanto, como consequência que deixou cada vez mais de haver um espaço público comum e passou a haver cada vez mais uma sociedade em arquipélago, constituída por uma multiplicidade de ilhas e de ilhéus em regime de autonomia temática e de linguagem, em termos de informação como de comunicação. Os jornalistas deixaram de ser a fonte principal do conhecimento dos factos da atualidade
da perspectivação destes factos, da análise destes factos e até da tomada de posição perante estes factos. Todo e qualquer cidadão considera agora que tem o direito de fazê-lo. Embora, como sabem, e é por isso que são estudantes do que são, naquilo em questão, o jornalismo tem procedimentos e princípios a respeitar que definem uma profissão e que não está ao alcance de qualquer pessoa desprovida desta formação. Outra consequência, do ponto de vista, por exemplo, político, é que a delegação de poderes que os eleitores davam aos representantes da freguesia, do concelho, do país, e que davam aos partidos, que davam aos sindicatos, aos líderes desses partidos e desses sindicatos, é hoje posta em questão. Reparem o que se passa atualmente na Europa em termos políticos. Os partidos tradicionais na Itália desapareceram. Aquilo que eram os partidos tradicionais depois da Segunda Guerra Mundial e que muitas vezes datavam desde o fim do século XIX, desapareceram. Em França, praticamente a mesma coisa. É menos acentuado, mas é praticamente a mesma coisa. E vamos a outros países em que essa mesma situação existe. Assiste-se, portanto, a uma crise da representação, a um desmoronamento das grandes famílias políticas tradicionais, liberal, social-cristã, socialista, comunista. A erosão das grandes organizações sindicais também é patente, e reparem, por exemplo, o que se passou em França antes da pandemia, até mesmo nos primeiros tempos da pandemia, com o célebre fenómeno da Gilets jaunes, dos coletes amarelos, que era, portanto, uma afirmação fora de partidos e fora de sindicatos. Os cidadãos consideram ter o direito de se representar eles próprios, de tomar posições sobre toda a espécie de assuntos, de agir individualmente ou em grupos de dimensão permanentemente variável. A política deixa, portanto, de ser um processo coletivo e passa a ser uma agregação de processos individuais, porque a sociabilidade, a vida em sociedade, cede crescentemente passa uma solidão em rede, atrás de um telemóvel e de um ecrã de televisão ou de um ecrã de computador. Isto também é um ponto extremamente importante. Quer dizer, é uma coisa que eu voltei para Portugal há 9 anos, é uma coisa que, portanto, depois de mais de 45 anos de ausência, é uma coisa que me surpreendeu, quer dizer, os pontos de encontro que havia, por exemplo, na minha cidade de origem, deixaram de existir. São extremamente pouco frequentes. E quando as pessoas lá estão, as pessoas muitas vezes estão com a cabeça enfiada num telemóvel, mais raramente numa tablet, para saber o que está. A relação social, hoje não se vai à casa dos amigos, vai-se muito menos à casa dos amigos, vai-se muito menos a um jantar ou a almoçar com amigos, telefona-se ao amigo, vê-se as pessoas por vídeo, por WhatsApp ou por Skype, quando não há problemas técnicos, como é o caso hoje. Eu, por exemplo, estou em contacto regularíssimo, não há semana nenhuma em que isso não me aconteça 2, 3 vezes, com os meus velhos amigos de Bruxelas, e, portanto, ou por WhatsApp ou por Skype, o que era inimaginável há 10, há 20, há 30 anos. Isto é preciso ter consciência disso, e como são jovens, não têm suficientemente consciência. Hoje, a vida social passa-se por intermédio da internet, passa-se por intermédio do telemóvel, passa-se por intermédio de um ecrã, do computador. Portanto, o que acontece hoje, estou praticamente a acabar, é que as pessoas afastam-se da atividade política, afastam-se dos sindicatos, já disse. As chamadas redes sociais passaram a ser a grande fonte de informação das pessoas, o grande receptáculo da publicidade, o grande ponto de encontro dos cidadãos. Portanto, não há só a questão da informação, há a questão da publicidade igualmente. O que acontece hoje com a imprensa, com as rádios e com as televisões, é que por toda a parte na Europa, depois há sempre umas ou outras exceções, todos estes médias clássicos estão a perder publicidade, estão a perder receitas publicitárias. Se perdem receitas publicitárias, quer dizer que tem que ser a parte de venda ao público ou de assinaturas que tem que compensar esta ausência. O que é evidente, por exemplo,
com as televisões de futebol e de cinema, que são por assinatura, muitas delas, ou no caso dos jornais, em que se vêem jornais como o New York Times ou como o Le Monde, por exemplo. O Le Monde hoje em Paris, que é um dos grandes jornais europeus e mesmo mundiais, tem muito mais assinantes digitais do que tem assinantes em papel. E, portanto, as receitas, por exemplo, do New York Times, as receitas das assinaturas digitais ultrapassaram as receitas da publicidade. Mas isto põe um problema, evidentemente, que é empresas de média clássicos que, portanto, têm menos receitas de publicidade, portanto, menos meios para terem equipas de redação importantes, do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista qualitativo, com suficientemente jornalistas e suficientemente jornalistas competentes em matérias diferentes, em sectores diferentes, o que faz que toda esta função tradicional do informar, perspectivar, analisar, tomar posição, está a perder um bocado de importância e fazer que a função clássica da imprensa, da rádio e televisão de integrar os cidadãos na vida da sociedade tem cada vez menos importância e cada vez menos força. Portanto, esta fragmentação social e este potencial de emancipação individual, sem igual na história, obrigará certamente a repensar o funcionamento da democracia pluralista e até mesmo a concepção da democracia pluralista, a concepção de uma nova democracia pluralista. A profunda mutação da nossa vida coletiva levará tempo. E levará tempo, sobretudo, a afirmar os seus contornos novos, os seus valores, a nova identidade que a distingue da sociedade da era industrial, uma era industrial que muitos analistas, economistas, filósofos, sociólogos dizem que ela está a findar e que entramos num mundo diferente. Assumirão. Mas é evidente que os média clássicos, ou os média clássicos sob a forma digital, veiculados em linha, online, como se diz em português, eu julgava que se dizia em linha, mas aparentemente não, os média em linha, os média digitais, é que a função do jornalismo continua a ser extremamente importante, porque só eles têm o conhecimento profissional, teórico, sobre a maneira de tratar a atualidade e de tratá-la de maneira a que a sociedade funcione melhor e que a coesão da coletividade humana seja melhor também. Pronto, eu disse o que tinha a dizer, acho que é em 3/4 de hora, ou quase, e portanto não sei até que ponto agora será possível obrigado, professor, antes de mais quero ter aquilo que em português se chama um retorno e que em português chique diz um feedback, e portanto eu estou à vossa disposição, aqui sentado à minha secretária na minha casa. Muito obrigado, professor. Eu antes de mais queria de facto